Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos, professores de escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 8. O tema é transgênero. Que transrealidade é essa? 20 de agosto de 2023. Nosso textuário está no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do Pentateuco da Torá. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. E a verdade prática diz que a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo divinamente criado. Então, essa lição ainda estará falando sobre a questão da sexualidade. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 2. E os versículos citados serão o versículo 7, os versículos 18 até o 25. Essa, então, é a leitura bíblica em classe. Vamos pensar um pouquinho agora. Eu quero que você reflita comigo o textuário dessa aula. Essa é uma pré-aula de número 8, e eu vou trabalhar tudo o que a lição propõe, que a nossa lição bíblica propõe, para que você esteja preparadíssimo para ministrar uma aula abençoada para seu aluno. Gênesis capítulo 2, versículo 24, então, é o nosso textuário. Parece que a matemática de Deus é bem diferente da nossa. Aqui ele está falando que 2 será 1. Os dois serão 1. Parece até uma contradição. Porque, primeiro, que existem muitas matemáticas, né? E segundo, porque aqui tem a ver com o mistério de Deus. A operação, o que nós chamamos, na língua hebraica tem essa percepção. A gente chama isso de pluralidade na unidade. É mais ou menos como que diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Em hebraico é Riner Matov, o Manaim, Shevet, Ahim, Gam, Echad. Echad é a palavrinha único, mas não é único absoluto. Se são várias pessoas, irmãos, que formam um corpo. Então, o plural, irmãos, formam um corpo. Então, a palavra Echad, em hebraico, é uma palavra que tem essa percepção de unidade composta. Ou seja, não é um absoluto, mas um que pode ter uma pluralidade dentro dele. Interessante que o versículo que expressa o monoteísmo na Bíblia, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O mesmo Echad do Salmo 133. De novo, expressa a unidade composta, como nós cristãos cremos. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, uma só divindade. Um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade composta de Deus. Então, ele fala que os dois são 2 pessoas. E eu sempre faço exemplo. Eu, professor Alberto, minha esposa, a professora Renata. Nós 2. Na percepção bíblica, após o casamento,
eu, Alberto, e a Eliana Renata, somos uma só carne. É isso que o texto está dizendo. Então, o contexto do nosso texto áureo está no capítulo 2, lembrando o estilo de escrita de Moisés. Primeiro, capítulo 1, os 31 versículos, é uma visão geral da criação. Aí começa a especificação a partir do capítulo 2. A instituição do matrimônio é apresentada nesse capítulo 2. E essa instituição é de origem divina. Então, o casamento monogâmico, heterossexual, é uma invenção de Deus. É o que Deus inventou. Um homem e uma mulher. E serão ambos, esse homem e essa mulher, e serão ambos uma só carne. Isso é uma invenção divina. Ah, professor Alberto, mas eu não acredito, eu acho que tem outro. Meu amigo, você acredita no que você quiser. Eu estou falando na Bíblia. Estou falando da Bíblia e como cristão, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Então eu não quero discutir a ideologia que há no mundo. O mundo tem outras construções, outras narrativas, outras crendices. É o mundo, né? Vai o espírito da Babilônia. Cai. É uma crença. Mas nós cristãos, nós temos cristãos bíblicos, né, irmão? Porque tem gente que é cristão também, mas não tem compromisso com a Bíblia Sagrada. Nós que acreditamos na Bíblia Sagrada como sendo a suprema palavra de Deus, nós cremos na criação, somos criacionistas. Então Deus criou um homem e uma mulher e disse, e uniu, e fez o primeiro casamento, o chamado altar primordial. Uniu, e ele falou explicitamente, serão ambos uma só carne. Só existe esse mistério, essa unidade no casamento monogâmico e heterossexual. Não há esse mistério glorioso em qualquer outro relacionamento. Não existe. Só no estabelecido por Deus. E a leitura do texto áureo fala isso. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o homem, quando ele encontra uma mulher e vai se casar com ela, ele vai criar uma nova família, um novo altar. Então, a Bíblia fala para a gente deixar aquele relacionamento que havia com os pais e criar um novo lar. Por isso que ele fala deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher. É verdade que isso requer sacrifícios. Um homem dividido entre a sua mãe e a sua esposa acha-se sobre um alicerce fraquíssimo, vai ter problema o resto da vida. Não tem jeito. Por isso que tem muitos conflitos entre nora e sogra, entre genro e sogro, porque as pessoas não compreenderam que é um novo lar. Você pode buscar conselhos pode, mas não pode haver mais a intervenção, porque tem mãe que tenta intervir no relacionamento do filho. E aí está a tragédia anunciada. Se o filho não tiver discernimento, a tragédia está anunciada. Então, a palavra de Deus diz que é para o novo casal quebrar os vínculos no sentido de convivência, não de respeitabilidade, porque senão não vai dar certo. Se continuar essa interferência cotidiana no relacionamento conjugal dos nubentes, é tragédia na certa, tá? Então, o homem, ele precisa entender que se quiser agradar a mamãe e a esposa, não vai agradar nenhuma das duas.
Então a Bíblia aconselha: deixa a mamãe ou papai e unir-se-á a sua esposa, e aí será uma nova família, uma só carne. A unidade ali é entre o homem e a mulher, hein? Não é entre mãe e pai junto, não, hein? Tá, olha a sabedoria da Bíblia. Adão teve somente a sua esposa. Assim também qualquer outro homem, quando se casa, tem apenas a sua esposa. Visitas vinda de membros da antiga família é o suficiente, sem intervenção. A mulher sábia, a sogra sábia, o sogro sábio, quando qualquer um dos nubentes vem falar com eles falam: conta com a minha oração, vou orar por você. Mas não interfere, não dá opinião, não fica do lado de um nem do outro. Conta com a minha oração. Eu vou orar por vocês. Não vai querer entrar nisso porque vai dar problema. Vai dar problema porque é da natureza humana você sentir empatia pelo que você gerou. Então não tem jeito da mãe não ficar do lado da filha ou do filho. Não tem jeito. Isso é da natureza, irmão. Então não funciona. A mulher sábia, a mãe sábia, quando a filha vem reclamar, ela vai apenas aconselhar: minha filha, vou orar com você, busca Deus, Deus vai te dar direção, faça um curso, nós temos departamento de família, existem livros bons, mas não faça nada além disso, porque senão vai ter problema. Lembra do texto? Deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, serão ambos uma só carne. Esse ensino não envolve nem encoraja sermos negligentes em relação aos nossos pais. Não é isso. Aí o pai fica doente, não, a Bíblia mandou deixar. Não é isso que a Bíblia diz. Não é sobre isso. A Bíblia está falando de relacionamento conjugal. Sobre enfermidades, o cuidado que os filhos têm que ter com o pai, o decálogo, a palavra do 4º mandamento, que na verdade é o 5º mandamento com promessa, né? É o primeiro com promessa, mas é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias até. Então uma coisa não anula a outra. Tá? Então quando a Bíblia está falando de deixar seu pai e sua mãe, é no sentido de um novo lar, de uma vida conjugal. Agora, os pais não podem ser deixados em hipótese alguma pelos filhos. Os filhos têm sim que dar atenção para os pais nas suas dificuldades. Então, uma coisa não exclui outra. Nós temos sim que ajudá-los, cuidar e respeitá-los na medida do possível. Porque o amor filial continuará, não acaba. Às vezes tem pai, tem mãe: meu filho casou, não liga mais para mim. Não é que não liga mais para você. Ele casou, agora ele tem uma família para cuidar. Mas é lógico que não tem mais aquela disponibilidade que tinha para estar junto com os pais. Mas não pode negligenciar os pais. Os filhos não podem negligenciar os pais. Mas os pais também têm que ter bom senso, que agora ele tem uma família. Porque tem pai que não se toca, né, irmão? O filho casou, ele tem que cuidar da sua nova família. Não, fica lá, sabe? Fica fazendo pressão. Não é assim. Os pais também têm que ser facilitadores para ajudar os seus filhos. Aliás, o pai verdadeiro, ele está sempre estimulando o seu filho a estar com a sua família mesmo, né? Graças a Deus. Então, uma esposa é como um país. Interessante isso, né? Então, quando um filho casa com uma esposa, é como se você tivesse migrado para uma nova nação. Você não deixa de ter. Então, vamos dar um exemplo. Você é brasileiro. Aí você vai morar nos Estados Unidos, mas você continua sendo brasileiro. Só que agora você mora nos Estados Unidos. Você não vai voltar para o Brasil, que estabeleceu a sua vida, tá tudo bem, mas você é brasileiro. Assim também é uma pessoa que casa com uma esposa. Ele vai deixar a sua antiga pátria, que é a sua mãe, seu pai, para estar numa nova pátria.
Não dá para estar nas duas ao mesmo tempo, mas dá para conviver bem. Então eu tenho que compreender isso. Ninguém pode viver em dois países ao mesmo tempo. Tá? Claro que a gente ama o país onde a gente nasceu e ama também onde está desenvolvendo todas as suas atividades. Então eu tenho que compreender que a minha presença física tem que ficar com a minha esposa, com a minha nova pátria, onde estarei, desenvolvendo minhas atividades. Agora, olha que interessante a segunda parte do versículo. Então, a primeira é uma orientação funcional. Deixa pai e mãe, ele está fechando o assunto, né? Por isso que ele fala, portanto, deixará o homem pai e mãe. Agora, olha a segunda parte, ele fala assim, ó, e apegar-se-á a sua mulher. Olha, eu vou repetir, ó, apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos. Então ele deixa pai e mãe e se apega ao seu cônjuge, à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne. Eu vou refletir aqui sobre 4 elementos dessa afirmação. Uma só carne. Primeiro, marido e mulher devem ser tidos como uma só carne, em uma verdadeira comunhão de bens, de valores, onde nenhum tem direitos separados ou independentes. Ou seja, uma só carne significa compartilhar tudo e estão interessados em cumprir a missão que Deus estabeleceu. Portanto, tem os mesmos alvos. Então, primeiro elemento que significa uma só carne, estar submisso à mesma missão, ter o mesmo alvo, ter o mesmo parecer. Segundo, uma só carne indica a potencialidade de preservação da espécie humana. O casamento heterossexual entre um homem e uma mulher é o único que tem potencial de preservação da nossa humanidade. Por isso, uma só carne. Terceiro, os dois tornam-se uma só carne, embora sejam pessoas diferentes, mas tornam-se uma só carne. Significa uma união que vai além de corpos. É uma união que tem a ver também com espiritualidade, com sentimentos, portanto alma, que a alma é a sede dos sentimentos. Então trata-se de uma união que vai além de uma junção. Aliás, a própria palavra grega apegar-se-á é colar-se-á. É como se pegasse uma folha de sulfite, passasse cola e colasse. Cola. A hora que seca aquilo lá, rasga se você for querer separar. Não pode. Quarto elemento importante é a união entre os dois é tão íntima que faz contraste a quê? A poligamia. É impossível esse versículo cumprir em um contexto polígamo, porque são os dois, e ambos, os dois, o homem e a mulher, só dois, que dá essa dimensão moral, espiritual, física, intelectual, sentimental. Então, a ideia da união dos dois é um combate, é uma resposta à poligamia, ao divórcio ilegítimo, a toda espécie de imundície moral, como fornicação e adultérios, etc. Então, e serão uma só carne também é uma proteção contra todo tipo de impureza sexual. O Senhor Jesus usou esse versículo no Novo Testamento. Mateus 19:5, ele também usa isso. Com que objetivo que Jesus usa esse versículo de Gênesis 2:24? O Senhor Jesus usa esse versículo dentro do contexto de combate ao divórcio.
sem justificativa plausível. Então Jesus usa isso aqui para combater o divórcio, pois quem pode separar aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus abençoou? Paulo, indiretamente, usou o sentimento do versículo de Gênesis 2:24, quando ele vai combater, proibir a prostituição, num sentido lato, todo tipo de prática sexual impura. Porque o princípio de uma só carne preserva o matrimônio. E o matrimônio pode ser violado por um terceiro indivíduo. Isso é uma tragédia, é um pecado inominável, que é a infidelidade conjugal. Bom, primeiro, então, ele usou para indicar o casamento literal. Paulo, lá em Efésios, ele usa na perspectiva de um casamento literal. Então, ele fala, que o marido deve amar a esposa como o Senhor Jesus amou a sua própria igreja. E a mulher deve estar sob a mesma missão do seu cônjuge, do seu marido, como toda a família. Então, ele usa primeiramente numa perspectiva literal, mas seguidamente ele usa numa perspectiva espiritual, quando ele fala de Cristo e a igreja. Em ambos os casos, seja literal ou espiritual, ou seja, a ideia da comunhão está presente. Em ambos os casos. Que comunhão? Uma comunhão que transcende. Uma comunhão que vai além do o que se pode observar, o que é visível. Então é uma união transcendente que une as pessoas, assim como Cristo une a sua igreja. O que o versículo 32 de Efésios 5 aponta ou dá a entender é que isso é tão profundo que Paulo chama isso de mistério. Olha só. Então, o ato conjugal, a união entre um homem e uma mulher é tão profundo na perspectiva bíblica que Paulo faz analogia a esse ato para referir-se ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas no versículo 32 do capítulo 5 de Efésios, ele fecha dizendo que se trata de mistério. É algo que, agora veja, não é mistério porque você não teve capacidade de explicar, Porque tem gente que é assim, irmão. Só porque não tem capacidade intelectual para explicar, isso é um grande mistério. É porque não entendeu nada, A gente fala mistério porque a gente entende a dimensão disso, a grandiosidade, a profundidade é que leva eu dizer, grande é esse mistério. É igual a doutrina da Trindade. Cremos no único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas. Um só Deus, 3 pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. Isso é um mistério, porque eu entendo a profundidade dessa doutrina. Assim também, no casamento, homem e mulher, e ambos serão uma só carne, é um mistério, por causa da profundidade desse ensinamento. E não porque não entendeu nada, Porque tem gente que quando não entende nada, fala assim, é um grande mistério. É porque não entendeu nada, irmão? Eu não estou dizendo disso. Vamos lá, então. Introdução. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado. E isso tem toda a referência bíblica de Gênesis 2:24 que apresenta a heterossexualidade. Um homem e uma mulher, macho e fêmea. Isso é o que Deus criou. No entanto, os homens tentarão desconstruir a palavra de Deus como uma rebelião contra o seu próprio Pai Criador e apresentam novas formas de sexualidade que a Bíblia condena como práticas impuras. Agora veja bem, a Bíblia condena as práticas impuras, o pecado, não a pessoa,
A pessoa é sempre o alvo do amor de Deus. Muito bem, então nesta lição nós temos e podemos apresentar as características de um fenômeno e o que a Bíblia Sagrada fala a respeito de sexo, de gênero e da ideologia do chamado elementos transgêneros. O objetivo dessa lição é reafirmar a vontade de Deus, que diz respeito ao ser humano viver uma vida com um propósito divino a respeito do seu sexo biológico. Então, primeiro ponto, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Então, 1.1, a identidade de gênero. Bom, hoje a gente vê tanto falar de gênero, né? Então, o gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, a partir da década de 1970, principalmente nas universidades, as feministas começaram a usar o termo gênero para diferenciar da sexualidade, do sexo anatômico. Então, eles começaram a usar o gênero para diferenciar do sexo biológico. Mas quem fez isso? Os feministas, uma ideologia. As ciências sociais, então, elas passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, eles começaram a dizer que as sociedades reforçavam os papéis. Portanto, isso aí é que seria o gênero masculino e feminino, os reforços culturais. E isso não tinha a ver com o sexo biológico. Completamente equivocado. Você só consegue reforçar culturalmente os gêneros exatamente pelo fato do sexo biológico já ser pré-estabelecido para isso. Já existe, então, uma predisposição para o reforço cultural. Então, o reforço cultural, mesmo sem o reforço cultural, quem nasce homem será homem. E testes foram feitos com menino, com menina. A maioria, quando digo a maioria absoluta, por isso que a gente nem fala de exceção. A maioria quase que absoluta, independentemente de estímulos, ou seja, independentemente de qualquer contexto social ou de estímulos para práticas que reforçam a imagem do masculino e do feminino, independentemente disso, ao nascer biologicamente macho, homem, você já vê a predisposição dele agir como homem, dela agir como mulher. Essas feministas diziam o seguinte: não, é que o reforço social é que faz com que a pessoa expresse de maneira masculina ou feminina. Isso não é uma realidade. Mas eles alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. É uma narrativa, né? Nesse caso, eles avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Tudo bem, as pessoas podem falar o que elas quiserem, né? Mas todos os estudos das sociedades, das mais diferentes sociedades, só o reforço cultural do papel do masculino e do feminino, porque biologicamente já é assim. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Quem? Os feministas. Os feministas e os adeptos dessas teorias de gênero.
Porque na cabecinha dessas pessoas, o sexo biológico não é determinante. O que é determinante é a questão do contexto social. Aí você vai cair de novo na fala da Simone, que fala essa questão, que trabalha esse tema. Ela fala que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Mas a sociedade, através dos seus papéis, definem a sexualidade do indivíduo. Nós não concordamos com isso, porque isso não é real. Não é cientificamente plausível. As pessoas nascem com o seu sexo biológico e, por nascerem biologicamente macho ou fêmea, têm predisposição de reforçar papéis. Porque nasceram ou homem ou mulher, e aí reforçam esses papéis num contexto cultural. Então não tem essa de que ninguém nasce homem ou mulher. Claro que nasce homem e mulher, nasce. E por nascerem homem e mulher biologicamente, tem uma predisposição de desenvolver papéis masculinos ou papéis femininos. Portanto, não são os papéis e os reforços culturais que definem a sexualidade. É antes. É o fato da pessoa nascer biologicamente fêmea ou macho, macho ou fêmea, que já tem uma predisposição para que depois reforce esses papéis. Claro que toda a sociedade vai reforçar esses papéis, desde as sociedades mais primitivas até as mais sofisticadas. 1.2 Cisgênero e transgênero. Isso aqui é uma outra invencionice. Para esse grupo de ideólogos e feministas, cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo do nascimento. Isso aqui é extremamente ideológico, doutrinador até. Porque quer criar uma ideia, uma narrativa que não existe. Você é cisgênero porque você está em sintonia com o seu sexo biológico. Que invencionice é essa? Claro, se você nasceu biologicamente homem, os papéis sociais vão reforçar essa masculinidade. Agora eles querem dizer o seguinte, que ninguém nasce homem nem mulher. Então inventaram esse nome, cisgênero. Quem que é o cisgênero? Aquela pessoa que está em sintonia com o seu sexo biológico. Então, na cabeça dessa gente, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece como mulher, e o homem que nasce com a genitália masculina e se reconhece como homem. Esse é o cisgênero. Uma bobagem, né? Por outro lado, então, eles vão falar o que é transgênero. Transgênero ou disforia de gênero. Classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo do nascimento. Ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume como mulher. Ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume como homem. Aí seria o transgênero. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado, né? E se identificam com o gênero diferente do seu sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa é uma cosmovisão que ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. É uma narrativa. A maioria das pessoas se identifica com o seu sexo biológico. A maioria. Existem algumas exceções, mas a maioria se identifica com o seu sexo biológico. Então, é tudo uma narrativa, inventar esse negócio de cisgênero, transgênero, são narrativas, né? 1.3, transgêneros e a sexualidade.
Para os especialistas nessa questão de sexualidade, de orientação sexual, para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero dela, que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Então, os especialistas na área da sexualidade fizeram a seguinte definição. Primeiro, heterossexual, que é a maioria. Heterossexual é quando a atração é pelo gênero oposto, que é o casamento da Bíblia, homem e mulher. Mas eles também dividiram como homossexual, quando a atração é pelo mesmo sexo. Aí é homossexual. Mas aí tem também uma outra classificação, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. E uma quarta classificação, assexual. O A é a palavrinha grega para dizer não, ou não possui atração sexual por nenhum gênero. Então, assexual é outra exceção, né? E, finalmente, o pansexual, quando a atração não depende de gênero, tanto faz. Esse pansexual pode até sentir atração por uma árvore, né? Como já vimos casos assim extremamente exótico. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre o sexo biológico e o gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente entre todo tipo de relação sexual. Então, resumo da primeira ideia aqui do nosso primeiro tópico. O fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. 2. Reafirmando a visão bíblica de gênero. O que a Bíblia fala sobre o gênero, sobre a sexualidade? 2.1. A constituição biológica. Do hebraico admá, o homem foi formado do pó úmido da terra. E o Senhor Jesus ratificou esse conceito de heterossexualidade, de monogamia, quando ele diz, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea, conforme Marcos, capítulo 10, versículo 6. Agora, a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, então a nossa declaração de fé, professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, ou seja, que o ser humano é tricotômico. Ele tem corpo, alma e espírito. Então esse é o pensamento da Assembleia de Deus. Existem outros grupos que acham que o homem é só dicótomo, a parte material e imaterial. Isso é chamado dicotomia. Nós, da Assembleia de Deus, cremos na tricotomia. Desse modo, o corpo físico seria então o quê? O invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Ou é homem ou é mulher. Isso aí é genética, olha lá no gene. Ou é XY ou é XX. É código genético. Hoje se fala que outras opções sexuais é que seria cultural, não biológico. Biologicamente é homem ou é mulher. Aí, dependendo aonde convive, poderá ser estimulado a agir diferente do seu código genético, de ser homem ou mulher. Essa é uma das questões que se fala. Então, Deus criou os cromossomos sexuais XY,
que determina o sexo masculino, macho, e os cromossomos sexuais XX, que determinam o sexo feminino. Olha lá, XX feminino. Aliás, XX é feminino, XY masculino. São os cromossomos sexuais. Aí depois, dependendo como... Já houve pesquisas de cientistas pegarem um menino e criá-lo como mulher. Não adiantou nada. Não adiantou nada. É tão determinante que, mesmo ele sendo estipulado a vida inteira como mulher, em algum momento ele se viu como homem, porque é homem, é biologicamente masculino. Então, por mais que as pessoas se esforçam e fazem cirurgia e tomam remédio, ainda continua sendo ou XX ou XY, né? 2.2. A constituição moral. Então, o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem de Deus. Isso é muito importante. A imagem de Deus significa imagem física? Não, tem a ver com semelhança moral de Deus. Agora, o pecado corrompeu isso, né? Corrompeu todo o gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a mente de Cristo. Essa renovação é a obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. É o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, aos salvos, aos crentes, aos cristãos bíblicos, diz: não reine, portanto, em vós o pecado mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos capítulo 6, versículo 12. Então, desse modo, as práticas sexuais ilícitas, impuras, são proibidas pela Bíblia. A Bíblia proíbe todo tipo de sexualidade impura, fora do padrão estabelecido por Deus, que é o relacionamento dentro do casamento entre um homem e uma mulher, portanto, heterossexual e monogâmico. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, e o corpo é o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, 2.3, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, foi Deus que pôs em nós esse desejo sexual. Tem propósito. Então, conforme você vai se desenvolvendo, esse sentimento aumenta a intensidade e vai se desenvolvendo a necessidade do próprio crescimento mútuo, do seu próprio prazer, mas também da procriação. São coisas fases naturais. O problema é que nós estamos maculados pelo pecado. Por isso que isso pode virar uma decadência moral, né? Esse é o problema. Nós temos que saber lidar com os nossos desejos, alguns naturais. Então, ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Então, não é para você começar a se auto-reprimir, não é isso. É você pedir orientação para Deus, para que você tenha uma sexualidade saudável, sustentável, bíblica. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Portanto, o sexo foi criado por Deus. Aí você vê, né?
o doutor da Igreja Católica, Agostinho de Hipona, e outros também, porque vieram de um conhecimento filosófico mundano, querendo trazer essas fontes das suas experiências, das outroras religiões de mistério, para transvestir isso com uma crença cristã, dizendo que o sexo era uma coisa imunda, suja, maligna, pecaminosa, depreciando a posição da mulher ao ponto de dizer que o sexo é um mal necessário. Então, uma coisa completamente fora das Escrituras, porque Deus criou a sexualidade sadia para o casal. Então, ao abordar a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Você pode ler isso em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. Então, o relacionamento sexual, conforme idealizado por Deus, prevê a satisfação completa entre um homem e uma mulher na busca da realização conjugal e na continuação da espécie humana. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo da Bíblia de sexualidade. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. O problema é seu, você tem o direito de concordar ou desconcordar. Estou falando o que a Bíblia estabeleceu. Se você quer ser um cristão, se você confessa Jesus como seu Salvador, se você foi lavado pelo santo sangue de Jesus e é liberto das filosofias do mundo, você vai acolher a palavra de Deus como verdade absoluta. Agora, se você é uma pessoa que só tem o rótulo de cristão, né, porque tem um monte de gente que é fã de Jesus, né? Não é cristão nascido de novo. Aí você vai ter todo tipo de ideologia do mundo, né? Mas o plano divino, nesse plano divino, o sexo, o gênero, a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, como os filósofos pregam, papagueiam e falam, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Biologicamente, XX, cromossomo masculino, XX, cromossomo feminino, XY, cromossomo feminino. Então, isso tem que ficar claro, porque senão a pessoa acha que a gente não está falando coisas que é anticientífica. Não é. Cromossomos sexuais, XY masculino. Cromossomos sexuais, XX determina o sexo feminino. Isso é ciência. Não tem um outro tipo de cromossomo. Então, resuminho, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica. Cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, homem. Cromossomos sexuais XX determinam o sexo biológico para o sexo feminino. Portanto, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral da sexualidade. Item 3. Efeitos da ideologia transgênero. 3.1. A depreciação da heterossexualidade. Então, nós vivemos numa época de narrativas, de tentativas de grupos que não concordam com a palavra de Deus e nem com a maioria das pessoas, rotularem, criarem novas narrativas. Então, nós vimos que o modelo de sexualidade da Bíblia é heterossexual. No entanto, os ativistas ideológicos desse mundo, na busca da desconstrução da orientação sexual da Bíblia, começam a inventar modismos. Por volta de 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação à expressão heterossexual. É uma proposta de doutrinação também, para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica
entre o homem e uma mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, eles vão dizer que a heteronormatividade, que é um termo doutrinador ideológico, eles vão dizer que esse é um sistema opressor. Essa é a ideia deles. Inventa uma nomenclatura, não, isso aí é heteronormatividade, e isso aí é um sistema opressor contra as mulheres, né? E por isso precisa se libertar do conceito de heterossexualidade. Nesse sentido, acusa os héteros de preconceitos, discriminação e transfobia. Bom, vamos lá. É possível pessoas heterossexuais serem de fato preconceituosas, discriminadoras e transfóbicos? Claro que é. Claro, isso é a mácula do pecado. Tem um monte de gente que é assim. Como tem um monte de gente que é homossexual e tem a mesma, é preconceituoso, discriminador e também tem fobias. Tem também. Então isso aqui não adianta vir querer denominar, criar uma série de adjetivos para as pessoas heterossexuais. A maioria das pessoas heterossexuais respeitam as opções sexuais das outras pessoas. Só que elas têm o direito de discordar e não acreditar como sendo práticas aceitáveis à luz da palavra de Deus. Essa é a questão. 3.2. A construção de narrativas, o que é muito comum hoje, por causa das mídias sociais. Então, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Bom, então veja só, eles afirmam a subjetividade. Sim, mas quem são eles para falar isso? Subjetividade? Pode até ser que alguém realmente não seja bem definido, mas a maioria das pessoas que nascem com seu sexo biológico continua essa reafirmação para o resto da vida, nos seus papéis e de atuação social. Mas nasceram homem ou nasceram mulher. Então não tem nada de subjetividade aqui. Então, nesse sentido, os movimentos de militantes trans se rebelam contra a própria constituição biológica. Qual? Que o cromossomo XY é homem e o cromossomo XX é mulher. É isso. Eles rebelam contra a própria ciência. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso que é subjetivo. Quem garante que depois de uma cirurgia as coisas realmente serão resolvidas? Isso sim é subjetivo. É tão sério isso que o ativismo na educação e saúde pública acaba em impor o doutrinamento das crianças e do adolescente. E é isso que nós não aceitamos como cristãos. Quer dizer, você quer ter o seu pensamento, você quer ser homossexual, você quer ser pansexual, é a sua opção, você é adulto. Agora, querer impor essas ideias para a primeira infância ou para os adolescentes, isso é inaceitável, porque você está falando contra a própria ciência. Na busca da aceitação social, esses militantes divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. É uma ideia, né? Quer dizer, a pessoa se autojulga e chega a essa conclusão. De outro lado, a partir de 2017, a Associação de Pediatras Norte-Americanos da American College of Pediatrics publicou o seguinte: primeiro, isso aqui é a publicação de cientistas, que é então a Associação de Pediatras dos Estados Unidos. Primeiro, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções cirúrgicas
invasivas no corpo ou intervenções invasivas no corpo. B. Meninos não nascem com cérebro feminizado. Vou repetir, isso aqui é da Associação de Pediatria dos Estados Unidos. Os meninos não nascem com cérebro feminizado. As meninas não nascem com cérebro masculinizado. E C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica, é uma narrativa ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Não tem. Por quê? Olha, o que eu estou falando, o cromossomo XY é masculino, o cromossomo XX é feminino. Então, não tem base na ciência, não passa de ideologia. 3.3, a questão da linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. A maioria das pessoas tem o sexo definido e essa minoria quer impor o pensamento dela para todo mundo. Sabe, é igual aquela história, aquela escola que fala assim, aqui não vai ter mais o Dia dos Pais, nem o Dia das Mães, porque tem o quê? Quantas crianças não tem que vivem em lares homoafetivos? Então tem 100 crianças que têm pai e mãe do casamento heterossexual. Aí por causa de 1, 2 ou 3, quando muito, aí desconstrói tudo, toda uma cultura. Vê se tem sentido isso. Vê se tem lógica isso. Você desconstrói todo um patrimônio cultural judaico-cristão por causa de um grupo de militantes barulhentos que tentam impor o seu pensamento sobre a maioria heterossexual. Qual é o conceito da democracia? 50+1. E por que então a minoria? A minoria está querendo criar uma ditadura sobre a maioria. É por isso que existem muitos conflitos. Porque se essa minoria fizesse essa opção, mas respeitasse o predomínio da maioria, não haveria conflito. Mas é eles que não respeitam, que desrespeitam, que atacam e querem impor a sua ideologia. Aí surgem os conflitos. Porque ninguém quer ter uma linguagem belicosa. A maioria das pessoas são pessoas sensatas, de paz e que respeitam as opções das pessoas. Respeitam. Nós, cristãos evangélicos que cremos na Bíblia, respeitamos a pessoa que não quer ser fiel ao seu cônjuge, a pessoa que quer ter um relacionamento homoafetivo. Não dá para fazer parte da igreja, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Não dá. A gente deixa claro, quem pratica esse tipo de atividades, de práticas, não pode ser um cristão bíblico. Mas ela tem o direito, não é por isso que ela vai ser desprezada, não é nada disso. É um ser humano, nós vamos respeitar, mas não tem condições de fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não permite práticas dessa natureza. É uma questão de prática. Se a pessoa se render a Cristo, ser liberta dessas práticas, seja qualquer prática que destoa do que a Bíblia propõe, ela poderá fazer parte. É isso que a Bíblia fala. Agora, a pessoa chega e fala, não, eu tenho direito. Você está confundindo as coisas. Direitos civis com ensinamento de fé. São coisas diferentes. Então você tem direito como cidadão, você paga imposto, está tudo certo. Tem os direitos civis. Agora, a Bíblia tem a sua postura espiritual. E quem pratica determinadas práticas, a Bíblia diz que não pode fazer parte da igreja de Cristo, porque essas pessoas não herdarão o reino de Deus. É isso que a Bíblia diz. E ponto final. Mas os ativistas consideram a gramática, agora estão fazendo uma guerra contra a gramática. Eu já falei aqui, eu já acho uma coisa estranha. Quero cumprimentar a todas e a todos. Por quê? Todos não é mais todos?
Eu acho que não é mais todos. Agora, o todos não é mais todos para essa gente. É risível, né? Até dói o raciocínio da gente quando a pessoa vem com essa historinha. Quero cumprimentar a todas e a todos. Por quê? Todos não é mais todos? Só na cabeça dessa gente, né? Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico, todos, para identificar a espécie humana, homens e mulheres. É o caso, o presidente, a presidente. Não tem, não, agora é a presidenta. Daqui a pouco vão chamar também de assistenta, né? Não vai falar de assistente social, assistenta social. Para que falar isso? O gênero masculino já percebe todo. É uma guerra, essa gente é belicosa, querem ficar criando divisão na sociedade. Essa turma é uma ideologia da divisão, é uma coisa perigosa. Então fica pegando coisinhas. Não, tem que chamar de presidente. Presidente masculino ou feminino. A presidente ou presidente. A assistente ou assistente. Não tem assistenta. Eu sou assistenta social. Se você é presidenta, também pode ter assistenta, né? E assim vai. Olha que situação. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais. Aí entraram num confronto contra a própria língua portuguesa, né? Aí foi demais, né? Aqui já chutaram o balde, né? Como diz aí popularmente. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O. Por quê? Porque é o conceito binário de macho e fêmea, do XX fêmea, do XY, homem, macho e fêmea. E querem uma linguagem neutra. Aí não é mais todos, é todes. Que fraqueza, né? Isso aí não existe na língua portuguesa, meu amigo. Para de bobagem. Agora, aí vem a questão. Como que eu ajo quando alguém vem com essa... Eu quero cumprimentar todos, sabe a pessoa? Eu simplesmente não falo nada. Sabe por quê? Porque eu percebo que é uma questão ideológica, é uma provocação. Então, quero cumprimentar todas e a todos. Eu nem dou bola. Quando eu vou falar, quero cumprimentar a todos os presentes e continuo. Que ignorância é essa? Todos. Qual é? Onde você quer chegar com isso? Não, porque tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Não, é porque tem 10 pessoas. Sim, mas tem 1000 pessoas aqui. Quer dizer, sabe? É uma ideia de inclusão. Será? É inclusão ou é divisão? Nós temos que discutir os conceitos, não é? Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Só para atender a ideologia daquela pessoa, você desconstrói o patrimônio linguístico da nação. Faz meu favor, né? Resumindo, os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Então, os cristãos nunca vão ser seduzidos por isso. É inadequado, é errado e nós não vamos dar moleza nisso. Por isso nós precisamos mesmo de políticos cristãos, professores cristãos, advogados cristãos para enfrentar esse tipo de narrativa ideológica. Considerações finais. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da nossa Constituição anatômica e fisiológica. E foi feito por Deus isso. É Deus que fez. Nas Escrituras existem apenas 2 possibilidades de gênero e anatomia sexual humana. O masculino, macho, XY, e a fêmea, XX, cromossomo XX. Ao término da criação, a Bíblia diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Do hebraico, tov meod, muito bom. Iofi,
ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, muda-se a sociedade, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que Deus continue abençoando sua vida, que essa pré-aula possa ajudar a trabalhar com a sua classe no domingo, essa lição muito importante para a sociedade atual. Então, que essa lição de número 8 possa contribuir nesse domingo, dia 20 de agosto. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.